Olá, sejam bem-vindos ao Jogo Extra, em que houve medalhas de bronze para Portugal no atletismo e no judo. Começamos pelo atletismo. Patrícia Silva conquistou a medalha de bronze nos 800 metros nos Campeonatos Mundiais de Pista Curta, que se realizaram em Nanjing, na China, com um recorde de Portugal em 1 minuto, 59 segundos e 80 centésimos. Isaac Nader foi quarto classificado e Salomé Afonso oitava, ambos nos 1500 metros. Gerson Baldé foi oitavo no salto em comprimento. Na comitiva nacional, apenas Larry Naga não chegou ao lugar de final, sendo ainda que houve duas finalistas no peso. Jéssica Enxudo foi sexta e Oriol Dogmo foi oitava. Portugal fechou assim a sua participação nos Mundiais de Nanjing com uma medalha, 27º lugar entre os países medalhados, mas em 16º lugar, empatado com a França, com 17 pontos, graças aos 6 finalistas. Vamos ao futsal. A Seleção Nacional Feminina fechou a qualificação para o Campeonato do Mundo 2025, que se vai realizar em dezembro, nas Filipinas, com um pleno de vitórias. Depois de 2 triunfos que garantiram a presença no torneio internacional, Portugal concluiu o Grupo A, ganhando a anfitriã Itália por 4-0, assegurando o primeiro lugar. Por cá, na Liga Masculina, na 17ª ronda da fase regular, o Sporting recebeu o Sporting de Braga e ganhou por 5-4, com uma reviravolta dos Leões nos últimos minutos, pois perdiam por 2-4. O Benfica também venceu pela margem mínima na recepção ao Leões de Porto Salvo, igualmente por 5-4, e o Torriense goleou o Fundão por 8-0. Nas restantes partidas desta jornada, o Quinta dos Lombos venceu no Reduto do Caxinas por 3-1, o Elétrico recebeu e venceu o Ferreira do Zezer por 4-1 e o Lusitânia dos Açores empatou a 4 bolas com o Dinamo Sanjoanense. No basquetebol, o Futebol Clube do Porto em masculinos e o Quinta dos Lombos em femininos foram os vencedores das Final Four da Taça de Portugal de Basquetebol, que decorreram no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. Na competição masculina, os azuis e brancos ergueram a 16ª taça do seu palmarés, depois de terem batido o Sporting na final por 94-73. Os Dragões, que para chegarem ao jogo decisivo eliminaram o Benfica com um triunfo por 94-84, enquanto os Leões bateram o Oliveirense por 80-70. Já na competição feminina, o Quinta dos Lombos ergueu o seu 4º troféu da prova rainha, sendo que ganhou a final ao Benfica por 75-65. Nas meias finais, o Quinta dos Lombos levou a melhor perante o Francisco Franco, com um triunfo por 103-51, e as Águias venceram o Guedesa do Barreiro por 75-70. Avançamos com os desportos de combate. Patrícia Sampaio conquistou a medalha de bronze para Portugal no Grande Slam de Tbilisi, na capital da Geórgia, sendo o segundo e terceiro lugar da temporada do Circuito Mundial 2025. A judoca portuguesa subiu ao pódio na categoria de menos 70 kg ao derrotar a atleta do Uzbequistão Barshianova Koditova por Ippon em somente 13 segundos. Nesta que foi a última etapa do Circuito Mundial antes do Europeu de Podgorica, em Montenegro, entre 23 e 26 de abril, Thaís Pina, em menos 70 kg, terminou a prova no 7º lugar. Francisco Carvalho conquistou a medalha de ouro para Portugal no Campeonato da Europa Jovem de Jiu-Jitsu, que se realizou em Larnaca, no Chipre. Na categoria de menos 77 kg, na modalidade de Niuazá, o jovem atleta português conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio, assegurando o título neste torneio para sub-16 e sub-18. Partimos para o handball. Nos oitavos de final da Taça de Portugal, o Sporting levou a melhor no derby com o Benfica, vencendo em casa por 41-36 e assim avança para os quartos de final. O ABC de Braga também passou à próxima eliminatória da prova rainha após triunfo por 36-26 no Reduto do Nazaré Dom Fuas. O Futebol Clube Porto bateu o São Bernardo por 42-23 e o Povo AC foi eliminado fora, frente ao Almada, com uma derrota por 26-27. O Marítimo deslocou-se até Santo Tirso e ganhou ao Ginásio Clube por 37-28, enquanto o Avanca venceu o Sporting da Horta por 35-24. Nos restantes encontros destes oitavos de final, o Águas Santas recebeu e venceu o Belenenses por 29-28 e o Vitória de Guimarães bateu o Boa Vista fora por 33-26. Na Liga Feminina, o Benfica foi ao Reduto da Madeira Sado vencer por 31-26 e tem agora 6 pontos de vantagem na liderança do Grupo A, de apuramento de campeão. Na outra partida deste grupo, que luta pelo título, o ABC de Braga foi derrotado na deslocação ao terreno do São Pedro do Sul por 20-32. Já no Grupo B, de permanência, o Clube Jovem Almeida Garrett triunfou fora perante o Alavário por 32-26 e lidera com 26 pontos. Nos restantes jogos, o Gilianos foi ganhar ao Reduto do Colégio Gaia por 31-23 e o Lessa recebeu e venceu o 1º de Maio por 27-20. No futebol feminino, o Benfica venceu o Derby Lisboeta frente ao Sporting no Estádio da Luz por 3-2 e assim avançou para as meias finais da Taça de Portugal. Também o Sporting de Braga carimbou a passagem para a próxima eliminatória, mas apenas garantiu no desempate por penaltis após o empate a 2 bolas no terreno do Damaense. O Vitória de Guimarães foi eliminado pelo Torriense fora com uma derrota por 0-2 e o Rio Ave também ficou pelo caminho após ter perdido no terreno do Valadares Gaia por 1-2. No hóquei patins, na 20ª jornada da fase regular do Campeonato Nacional, o Benfica venceu o Clássico em casa frente ao Futebol Clube Porto por 6-0. O Sporting segue na liderança após triunfo caseiro por 3-1 perante o Sporting de Tomar. O Hóquei Clube Barcelos foi ganhar ao Reduto do Valongo por 6-2.
O Hockey Clube Braga bateu o Murros em casa por 5-2 e o Derby Minhoto em Viana do Castelo, entre a Juventude de Viana e o Ribadave, terminou com o triunfo do Famalicenses por 7-6. Nos restantes encontros desta ronda, o Oliveirense foi ao terreno da São Joanense ganhar por 6-3 e a Juventude Pacense e o Canelária empataram a 3 bolas. Vamos à ginástica. A Seleção Nacional arrecadou um total de 3 medalhas, uma de prata e 2 de bronze no pavilhão Os Marialvas, em Cantanhede, nas finais da Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica. O trio Rui Cansado, Tiago Pinheiro e Nádia Almeida conquistou um segundo lugar com um exercício de 19.010 pontos. Já na categoria de grupos, os 3 ginastas juntaram-se a Kirilo Yanenko e a Tânia Almeida e alcançaram um terceiro lugar com 19.707 pontos. A nível individual, Tiago Pinheiro voltou a brilhar com um terceiro lugar com 19.100 pontos, assim como Rui Cansado, que foi quinto classificado. No automobilismo, João Dias e Rui Pita, em Polaris RZR Pro R da Santag Racing, foram os vencedores da Baja TT Escuderia em Castelo Branco na segunda prova do Campeonato de Portugal de todo o terreno. Um resultado invulgar, pois é apenas a segunda vez que uma viatura da categoria T4 alcança a vitória à geral na prova do Campeonato de Portugal de todo o terreno, beneficiando também das condições climatéricas bastante adversas. Numa prova dominada pelos SSVs, Gonçalo Guerreiro, também em Polaris RZR Pro R, subiu ao segundo lugar com o campeão nacional João Ferreira, em Mini JCW 3.0D, a fechar o top 3. Ferreira mantém a liderança no campeonato, agora com uma margem mais reduzida. Terminamos com o voleibol nos quartos de final da fase de apuramento de campeão do Campeonato Nacional. O Sporting eliminou a Vitória de Guimarães, vencendo fora por 3-1. Também o Benfica segue para as meias finais ao ter vencido o segundo jogo ao Ala no Novas por 3-0. Já a Associação Académica de Espinho bateu o Sporting de Espinho com um triunfo por 3-0 e o Leixões ganhou ao Castelo da Maia por 3-1. No grupo de descida, o Voleibol Clube de Viana obteve uma boa vitória na recepção ao Fonte Bastardo por 3-0, enquanto o São Mamed venceu o CA Madalena por 3-2. Na Liga Feminina, o Sporting de Braga empatou a 1 os quartos de final na fase de apuramento, ao ter vencido por 3-0 no Reduto Clube Cairos. Já com presença nas meias finais garantida está o Sporting, que ganhou o segundo jogo frente ao Fiéis por 3-2. Também o Benfica avançou ao derrotar o Vitória de Guimarães por 3-0. O Futebol Clube Porto é outra equipa apurada para as meias no Campeonato Feminino após novo triunfo frente ao Colégio Afanor por 3-1. Em voleibol de praia, João Nuno Pedrosa e Hugo Campos conquistaram a medalha de bronze em Yucatán, no México, em mais uma etapa do Beach Pro Tour Challenge. A dupla portuguesa realizou um total de 7 jogos em solo mexicano, tendo perdido apenas 2, um logo na fase de grupos e o segundo nas meias finais perante Perozic e Schneider por 0-2. Relegados da final da prova, os portugueses disputaram a medalha de bronze e conseguiram vencer a dupla austríaca, constituída por Dessler e Weller, por 2-1. Já sabe, para estas e mais notícias, visite o nosso website atleta.pt e siga as nossas redes sociais. Uma boa semana!